Então, boa noite a todos, dando início à nossa aula de hoje, que é redes de abastecimento de água. Eu vou compartilhar minha tela. Verifiquem se vocês conseguem visualizar. Consigo ver. Sim. Ótimo. Então, gente, nós iremos, a partir de hoje, ver um tema que ele talvez é o mais importante dentro do sistema de abastecimento de água. E além dele ser mais importante, é que talvez para quem for mexer com saneamento, é o que vai ter a maior oportunidade de fazer coisas na área. Então, rede de abastecimento, de distribuição de água, eu posso fazer desde um loteamento que está nascendo, inclusive a nossa aula prática da semana que vem eu vou pegar um loteamento real e a gente vai dimensionar ele no EPANET. Então eu vou ensinar vocês a como faz o dimensionamento via EPANET, que é inclusive relativamente simples. E aí, para gente, mesmo que a gente vai alimentar um programa, nós precisamos saber quais são as normas técnicas que regem. Então a nossa aula de hoje ela vai consistir em eu apresentar os tipos de redes, os parâmetros que a gente utiliza, né, para poder dimensionar, para jogar no programa, e depois a gente vai fazer uma prática de como a gente joga os valores no EPANET e faz a modelagem por lá, tá bom? Então, basicamente, a aula de hoje vai ser bem tranquila nesse sentido. Só lembrando, para quem quiser o desafio aí, a rede tem uma delas que é extremamente difícil de dimensionar. Outra é relativamente fácil. Só que o problema é que você precisa de vocês precisam aí de uma paciência gigantesca, porque é demorado. É muito cálculo, é muito trabalhoso no sentido de ter muito cálculo, e repetitivo muitas vezes. Então, gente, o sistema de abastecimento de água, redes, são algumas tubulações que ficam na rua, né? Então, quando as companhias de saneamento arrancam a rua aí, que furam a rua e colocam umas tubulações, pode ser que eles estejam colocando a de água, tá bom? E por essas tubulações, elas estarem em vias públicas, elas geram muito transtorno e o grande problema dela é que de 50% a 70% do custo de um sistema, então se eu for colocar lá o custo do sistema de colocar um reservatório, enfim, ela que maior parte do dinheiro é consumida por ela. Logo, e tem outro agravante ainda, além de ser a que mais custa, como essas obras elas estão enterradas, elas dificultam a manutenção. Então, elas precisam ser muito bem dimensionadas, porque uma obra dessa mal feita vai te dar trabalho aí por 20, 30 anos. E acaba não sendo interessante, e muita manutenção. E aí, imagina, toda vez que você precisar de fazer uma manutenção, rasgar rua, vai ficar muito incômodo, sobretudo para a população. Tá bom? Então, basicamente, a rede a gente tem que ter esse cuidado por causa desses dois fatores. Custa muito caro, e além de custar muito caro, elas não estão em constante vigilância por estarem enterradas, tá? Então, basicamente, ela tem a finalidade de fornecer água em quantidade, qualidade e regime contínuo e pressão adequada, tá ok?
passando aqui. Então, aqui nós vamos utilizar a NBR, a série 12.000, né, que é a parte 12.218, que é da concepção do sistema de abastecimento de água, onde a gente tem alguns parâmetros técnicos. Eu só vou confirmar que eu acho que essa NBR aqui deu uma atualizada. Aí, mas por enquanto alguns valores continuam sendo os mesmos, tá? Então por isso que eu vou citar ela. Então vamos ver quais são os parâmetros. No sistema de abastecimento de água, lá no início, nós vimos as vazões de dimensionamento. Tranquilo? Então, nós vimos lá o Q1, Q2 e Q3. O Q1 a gente usa quando eu quero saber a vazão da captação até a estação de tratamento de água. O Q2 é da estação de tratamento até o reservatório. Então a rede ela fica com o Q3. E se vocês observarem aqui, ó, o meu Q3 é praticamente o Q2, mas eu incluo o coeficiente da hora de maior consumo, que é o Q2. Por que isso? Porque a rede de abastecimento ela tem uma sensibilidade muito grande quanto à hora do dia. Então, por exemplo, à meia-noite pode ser que a vazão, ninguém esteja consumindo água da rede. Então, pode ser que à meia-noite o consumo da rede é zero. Só que ao meio-dia, entre 10 e meio-dia, é onde você tem normalmente os maiores consumos da rede. Logo, a rede nesse período vai ter um consumo muito alto. Então, esse coeficiente de segurança aqui é justamente para meio que suavizar essa diferença, tá bom? Muito grande, tá bom? Então, por isso que normalmente a gente usa o K2 aqui. Alguma dúvida? Não. Ótimo. Então, basicamente, gente, no cálculo aí das vazões, na rede eu tenho as vazões específicas. O que seria isso? Uma nova abordagem até agora. Então, eu tenho a vazão Q3 e eu vou dividir pela área. Ou, aqui eu estou chamando de vazão específica por área. Eu posso ter uma vazão específica também, inclusive é um exemplo que eu quero fazer com vocês, que é uma vazão específica pelo número de lotes, por exemplo. Então, o que acontece? Se eu estou fazendo um projeto para um loteamento um loteamento que tem aí 50 lotes, beleza? Então, nesse caso, é interessante que eu pegue esse Q3, essa vazão Q3, e divida pelo número de lotes. Então, suponhamos que deu 10, né? 10 litros por segundo. Dividido por 50, que são 50 lotes, eu vou ter aí 0,2 litros por segundo por lote. Então, na hora que eu for dimensionar a rede, primeiro que eu vou por trecho, eu vou por rua, por enquanto fica trecho como sendo ali na rua. Aí imagina que tem uma rua que tenha 5 lotes. Então, esses 5 lotes vai consumir um. Deixa eu escrever aqui para vocês. Ó, eu estou fazendo a anotação. Vou colocar aqui a anotação da aula e aí eu vou mandar para vocês, tá bom? O que eu quero dizer aqui? Eu estou querendo dizer que é muito comum
Depois eu conserto, vou escrevendo aqui, depois eu conserto. Dividir a Q3 pelo número de lotes no loteamento. Então, exemplo aqui, ó. Se eu tenho uma vazão Q3 na hora que eu calculei igual a 10 litros por segundo, tá bom? E o número de lotes é de 50 lotes de loteamento. Deixa eu só consertar aqui muito. Comum, lotes. Então, a vazão específica por lotes fica quanto? Me ajuda a fazer a conta aí. A vazão específica por lote fica quanto? Zero vírgula dois. Bem, tá? Então eu vou colocar um Qzinho aqui, que seria 10 dividido por 50, que é igual a 10,2 litros por segundo por lote. Ok? Por segundo por lote. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que cada lote vai consumir 0,2. Tá bom? 0,2. Então, imagine que lá no meu loteamento, deixa eu tentar fazer aqui, ó. Eu tenho a rua, tá? Imagina que isso aqui é uma rua, ok? E aqui, nessa rua, vou ter aqui, ó, 5 lotes nessa rua. Cinco lotes, ó. Fazer esse aqui maior. A rua aqui. Então essa linha preta aqui é o número de lotes. Quer dizer, é a rua, beleza? É a rua aqui. E esses quadrados, retângulos, melhor dizendo, azuis, eles são os lotes. Então, o que acontece? Se cada lote desse aqui vai consumir 0,2 litros por segundo, então essa linha aqui esse trecho, qual vai ser a vazão desse trecho? Vai ser 10 litros por segundo. Ótimo. Exatamente. Então, a vazão dessa linha vai ser de 10 litros por segundo. Então, na hora que eu for dimensionar o diâmetro dessa tubulação, a minha vazão de dimensionamento para esse trecho é de 10. Compreendido? Sim. Só que tá muito fácil, né? Como Porque é uma rua única, né? é uma única. Agora, você concorda comigo que essa rua, por exemplo, liga a outra? Vamos que seja essa rua aqui, ó. E aqui eu tenho essa rua aqui, eu tenho mais 2 lotes. Beleza? E qual é o problema?
o problema é isso aqui, ó, quer ver? É onde que está o reservatório. Que se vocês estão lembrados que no nosso reservatório, o reservatório, quer dizer, no sistema, nas partes constituintes de um sistema de abastecimento, normalmente primeiro vem o reservatório, que é essa bolinha azul que eu estou colocando. Tá ok? Essa bolinha azul aqui é o meu reservatório. Então, depois eu coloco aqui, antes de mandar para vocês, eu coloco descrevendo o que é tudo. É o reservatório, não é? Só que qual é o problema dessa linha aqui, ó? Não, para facilitar, eu vou colocar o reservatório aqui. Senão vai complicar a minha explicação aqui. Então, eu colocando o reservatório aqui, ó. Né? Vamos fazer de conta que o nosso loteamento é só isso. Então, o que acontece aqui? Aqui tem um reservatório, o reservatório vai mandar esses 2 lotes mais para esses 5. Então, a vazão desse loteamento aqui, desse trecho, é essas 10 aqui, não é? Sim, isso mesmo. Isso. Então, no caso desse trecho aqui, a minha vazão já vai ser de quanto? De 0,4. Aí já vai ter que ser 10,4 vazão total, né, Exatamente. Acho que você está começando a pegar aí. Então, olha só o que acontece. Deixa eu só aumentar aqui um pouco, o negrito, e aumentar aqui. Então, o que acontece? Na realidade, a vazão referente a esses 2 lotes aqui é de 0,4. Só que há uma pergunta para vocês pensarem. Esse trecho, por último, que eu acabei de desenhar e que inclusive está selecionado aqui, qual é a vazão de dimensionamento dele? Quer que eu repita a pergunta? Sim. Veja bem, ó. Nós calculamos a vazão específica por lote, né? Que a gente achou que cada lote consome 0,2 litros por segundo de água. E aí, nesse primeiro trecho, nessa primeira rua aqui, eu tenho 5 lotes. Logo, esse trecho vai consumir 10. Só que nós fizemos um segundo trecho que liga, né, o reservatório com esse trecho que tem 5 lotes e esse trecho tem apenas 2 lotes. Então, a vazão desses 2 lotes é de 0,4. Mas aí a minha pergunta é, qual é a vazão que eu devo dimensionar desse trecho aqui que tem esses 2 lotes? Eu dimensionaria com 0,4, com 10 ou com somatório dos dois? O que vocês acham? Tem que dimensionar com o somatório dos dois. Porque que essa rede vai influenciar na outra. Claro, claro. Deu para entender, Olga? Entendido? O seu microfone está tão baixinho, Olga. Olha o meu aqui. Ah, ótimo, obrigado. Então, beleza. Então, olha só como que acaba. Se você tem uma cidade ou um loteamento muito grande, olha só como começa a ficar complicado. Então, eu tenho esse trecho aqui, que a minha vazão é de 10. Esse trecho aqui, eu tenho que dimensionar ele com a soma desse trecho mais desse trecho. Tá bom? Então, eu tenho que
a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que no dimensionamento a gente tem que dimensionar isso aqui de trás para frente. Concorda comigo? Porque à medida que vai chegando, e quando eu digo de trás para frente, eu estou tendo como referência o reservatório. Logo, quanto mais os trechos se aproximam do reservatório, a vazão de água vai ter que aumentar, porque o do reservatório ele vai distribuindo. Logo, eu acho que não tem ninguém que consiga dimensionar uma rede de abastecimento começando do reservatório, tá bom? Então, a primeira premissa que eu tenho que fazer. Posto isso, eu vou lá para os slides. Bom, então aqui eu posso dimensionar um sistema a partir de uma área. Imagina que essa vazão específica já não é mais um loteamento, eu já não estou fazendo mais. Suponhamos que eu vou desenvolver o projeto de uma cidade nova aí, tá bom? Existe, e aí eu preciso dimensionar um sistema para essa cidade. Logo, eu posso ir pela área também. Aí eu vou tentando fazer o dimensionamento em função da área. E também existe uma outra vazão específica que é também chamada por marcha. É que a gente, nos nossos exemplos de slide aqui, de sala de aula, nós vamos dimensionar nossos sistemas por essa vazão, a vazão de distribuição em marcha. Ou seja, eu vou pegar aquele Q3 e vou dividir pela extensão total da tubulação. Então, imagine que naquele exemplo anterior, que a vazão lá era de 10 litros por segundo, mas aquele loteamento lá, ele vai ter 3.000 metros de rede. Então, no caso, a vazão vai ser de 0,003. Isso. Tá bom? E aí, eu tenho uma abordagem seguinte. Deixa eu só voltar lá nas nossas anotações e depois eu retorno aqui. Então, ao invés de fazer isso, suponhamos que eu tenho isso aqui, ó. Esse exemplo 2 aqui. Né? Esse exemplo 2. Exemplo 2. Eu ainda tenho uma vazão Q3 de 10 litros por segundo, mas a extensão da tubulação, eu vou colocar um valor legal. 3.000 não foi um bom valor não, porque dá número muito quebrado. Deu 2.000 metros. E que não é uma coisa, por exemplo, 2.000 metros de rede dá mais ou menos aí um loteamento para 40 casas. Pra vocês terem ideia, para 40 lotes. Então, esses de 50 lotes aqui, ó, normalmente, dependendo de como está disposto aí a rede, dá em torno aí de não, minto, tô mentindo muito, nossa, dá uns 100 lotes, tá bom? Tem um loteamento aí em Santa Maria que tem 90 e tantos, e 180 metros de rede. São quase 2 quilômetros. Desculpa, 1.800 metros de rede. Quase 2.000 aí. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a minha vazão específica vai ser 10 dividido pela extensão da tubulação, que é igual a 0,01, não é isso?
0,1 litros por segundo por metro. 10 dividido por 2.000, Jamael? 2.000. Dá 0,005. Deu isso aí. 0,05, né? Coloquei 1.000, tudo errado. Isso, obrigado. Então, imagina que nessa mesma situação aqui, ó, esse trecho, agora ele passou a ter esse trecho. Esse trecho aqui passou a ter uma distância. Tá bom? Esse trecho aqui passou a ter uma distância de... Vou usar esse aqui não. Usar... Porque eu nem tenho o que eu quero usar aqui. Tem aqui. Ó, suponhamos que esse trecho aqui ele tenha 100 metros. Vou colocar 100 metros. Então, nesse caso aqui, ó, em um trecho de 100 metros, a vazão será de quanto? Zero um. Não, de 100 não, né? Aí não seria 10 dividido por 100? Não. É bom você ter colocado isso porque ficou confuso, né? Aqui, eu divido pela extensão total da tubulação. Isso. Imagina que esse trecho todo aqui, ó, desse loteamento que a gente está fazendo, tem 2.000 metros de rede, tá bom? Só que somente esse trecho aqui, ele tem 100 metros. Porque o meu objetivo escrevendo aqui, Otávio, é que eu quero que achar qual é a vazão de dimensionamento daquele trecho. Deu para entender? Desse trecho aqui, Entendi. ó. É a mesma coisa lá dos lotes. Ó. Eu dividi por 50, porque são 50 lotes, mas aqui só tem 55 lotes nesse trecho. Então a gente achou aquela vazão lá. E aqui é a mesma coisa. Só que eu fiz, ao invés de fazer pelo número de lotes, eu fiz pelo número de, né, pela extensão da tubulação. A tubulação para todo loteamento tem 2.000, mas só que só esse trecho aqui tem 100. Então, esse trecho aqui vai consumir 0,05, né, 0,5, que é duas casas, né? Isso, 0,5 litros. Então, teoricamente, a vazão de dimensionamento desse trecho aqui seria algo de 0,05. Deu para compreender aqui? É muito comum nós dimensionarmos, por isso que a gente tem que relativizar a... Deixa eu voltar aqui. Por isso que a gente tem que relativizar essas vazões para ficar fácil o dimensionamento, tá bom? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer ao dimensionar é claro que aqui que está tudo bonitinho, né? É você saber a quantidade, né, o número de habitantes, aqueles dados todos lá, mas você saber a vazão de dimensionamento, inclusive a vazão de dimensionamento de cada trecho, de cada linha. Tá ok? Ok, agora entendi. Beleza. Olga, Aqui. o Valkyrie já chegou? Vou ver aqui. Ainda não.
Ainda não. Eita, Valkyrie. Mas aí a aula vai ficar gravada, vocês podem baixar, eu vou disponibilizar para vocês. Então, esse primeiro momento aqui é super simples. É super simples. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é a vazão e depois relativizar ela. No caso de um loteamento, eu faço pelo número de lotes. Agora, se eu estiver projetando uma cidade em que eu só tenho assim a linha, né? Eu só tenho assim as ruas, aí depois os lotes vão sendo, né? Cada um vai ter o seu lote lá, enfim, comprar esse tipo de coisa. Aí é mais interessante você achar a vazão específica em função do L. Aí vocês devem estar se perguntando assim: professor, mas então como se eu tenho um projeto de uma cidade em que eu só tenho a extensão das ruas, como que eu vou saber a extensão da tubulação? Repetindo a pergunta. Vai ser praticamente a mesma, né? Que normalmente fica na rua, né? Isso. Ou não? Isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Uhum, é isso mesmo. Uma coisa que eu falei até agora aqui, gente, é sobre trecho. O que é trecho? Trecho é a distância de nó a nó. Ou seja, ficou tão claro quanto a noite sem lua, né? Olha só. O que é nó a nó? Deixa eu voltar no nosso desenho aqui. Nó é um ponto da rede que eu vou fazer aqui com uma bolinha, onde eu tenho mudança de sentido, tá bom? Então, imagina aqui, ó, final aqui, início e final de trecho. Então, ó, aqui eu tenho um nó, que é um finalzinho de rede, né? E aqui, não sei se deu para ver direito, deixa eu só aumentar aqui o meu desenho. Então, ó, aqui no final dessa rede é um nó. Aqui, para ligar esses... Tá vendo que a rede aqui fez uma curva? Então, aqui tem um nó. Quando você também tem uma ramificação na rede, imagina que a rede tem uma outra linha, uma outra rua para cá, ó, aqui para cima. Então, deveria ter um nó. Se aqui essa rede fizer isso aqui, ó, fizer isso aqui, então aqui você teria que ter um outro nó. Ó, nesse ponto aqui você teria que ter outro nó. Então nó e consequentemente ali no final também. Então nó é início ou final de trecho, ou quando esse trecho faz alguma curva ou faz alguma ramificação, algo do tipo, ou muda de sentido, você tem um nó, tá bom? Então, trecho, ó, eu vou deixar aqui, ó, é de nó a nó, tá bom? E aqui eu vou, só para deixar nosso desenho organizado, eu vou inserir um texto aqui. Nó 1. Na planta, se nós tivermos, nós vamos ter, se Deus quiser, nós vamos ter a oportunidade de voltar aí para a sala de aula. E aí eu vou levar uma planta baixa para vocês. Oi? Não vejo a hora. Sério mesmo? Vocês não estão gostando das aulas online, não? Hã? Não, a gente tá gostando, tá bom as aulas, mas presencial é muito melhor.
Ah, tá. Eu prefiro E presencial. aí, então, nós temos aqui, por exemplo, o nó 1, o nó 2 e assim sucessivamente, né? Nó 3, nó 4, nó 3, nó 4, tá bom? E aí, qualquer coisa, eu levo uma planta para vocês lá, para vocês saberem disso aqui. Tá? Uma planta do sistema de abastecimento de água. Tá? Então, nó é isso aqui. Vocês compreenderam o que é nó? Sim, Ótimo, entendi. beleza. Então, trecho é isso aqui. Tá, ok? Vamos lá para a apresentação agora. Aí vocês sabem, né, o que é cada um desses camaradas aí, né? K1, K2, P, Q, são as populações. Uma coisa importante, tá? Aí quando eu for lá para a lista, eu vou mostrar para vocês um exercício extremamente interessante. Que, se você vai fazer um projeto de um loteamento, onde você vai pegar esses valores de Q, K, né? E, enfim, esses valores quem tem que te dar é a companhia que vai aprovar o seu projeto. Então, por exemplo, se eu for fazer um projeto de um loteamento em Santa Maria ou em Santa Teresa, a Cesan, você vai lá na Cesan, primeiro solicita a ela se você pode fazer aquela obra, né, que a gente chama de viabilidade, e aí ela vai te dar um parecer técnico dizendo, olha, você vai usar o K1, K2 de tanto, o que eu quero que você use de 150 e por aí vai. Só a sua população que você vai ter que fornecer essa população para a companhia antes da viabilidade, que aí você tem ela sem problema. Bom, mas esses dados aí todos ela que dá. Tá bom? Então essas fórmulas acho que vocês já estão aí carecas de saber o que é cada coisa, mas tá tudo aqui. Tá bom? Vamos resolver essa questão. Dá um tempinho para vocês, não sei se vocês querem copiar, e aí na hora que vocês quiserem que eu faça, vocês me dão um alô aí, se vocês estiverem copiando ou quiser que eu faça logo, aí vocês me dão um alô aí. Gimael, Oi. pode resolver se você quiser. Acho que a gente só vai copiar os dados. A gente não vai copiar a questão toda no caderno, não. Tá, beleza. Então vamos lá. Tem algumas informações aqui que são muito importantes, que é para a gente entender algumas coisas. Calcular a vazão de distribuição e a vazão específica de distribuição por área e por metro para uma cidade de porte médio com os seguintes dados relativos ao final do alcance do projeto. A área é de 200 hectares, população de 20 mil habitantes, o consumo per capita é de 200 litros por habitante por dia, K1 e K2 é 1,2 e 1,5 respectivamente.
Nessa área, os quarteirões têm dimensões de 100 por 1000, incluindo a largura das ruas. E o comprimento total das tubulações igual aos das ruas, num total de 40 mil metros. 200 metros por hectare. Então, olha só, essa informação última que eu li aqui é importante porque muitas vezes você tem a área e nessa área você precisa estimar a, a quantidade, a metragem da tubulação. Então, normalmente, na literatura tem vários autores que dão esses valores aqui. Então, nesse caso aqui, considerou que a cada hectare tem 200 metros de tubulação. Então, o que acontece? Ó, se a gente fizer um cálculo rapidinho aqui, 200 vezes 200, né, dá quantos? Aos 40 mil metros. 40 mil metros. Então, tá bom? Essa informação aqui, entre parênteses, praticamente seria irrelevante, mas ela para resolver o problema, claro, né? Mas ela é interessante porque eu coloquei essa informação aqui, porque muitas vezes vocês podem encontrar algo nesse sentido na literatura. Tá? A cada hectare de um loteamento, de uma cidade, você tem em torno de 200 metros de tubulação. Então vamos à resolução desse problema. Tá? Solução do exemplo 1. Vocês vão. Boa noite, Valquírio. Olá. Depois, o Valquírio, eu estou falando sobre rede e depois você pega com seus colegas, mas eu estou seguindo a mesma linha de ontem. Eu estou explicando a matéria, estou fazendo algumas anotações aqui num papel do Word e eu vou mandar ao final da aula, eu mando para vocês essas anotações aqui, beleza? E aí, se você depois quiser tirar alguma dúvida, só vai falando aí. Então, a população, me ajuda aí, a população é de 20 mil. 20 mil. Isso. O consumo per capita? 200 litros por habitante. Aí o K1 é o velho conhecido. 1,2. Isso, 1,2. Um 1,5, né, que é o K2. Tem mais outra informação aí? Ele está dizendo que a área foi de 200 hectares, não foi? A área é 40 mil metros. Ou 200 Não, metros. não, eu tô falando a área. Isso aí é a extensão Área da população. 200 hectares, tá certo. Isso. Aí, agora sim, o L, que é a extensão da tubulação, que é 4 mil, né? Quer dizer, 40 mil metros quadrados. Beleza? Então, essas aqui são as informações. A primeira coisa que eu vou calcular aqui vai ser o cálculo da
da vazão. Vou fazer Q3, fazer separadinho, por questão de didática, mas se vocês quiserem, na hora que estiverem fazendo os exercícios, quiserem fazer meio que direto, se a questão perguntar, o cálculo do Q3 ficaria no caso, é o K1 vezes K2 vezes Q vezes a população mais nada não, né? Dividido por 86.400. Não é isso? Então, o meu Q3 vai ser igual aqui a... O K1 é 1,2, o K2 1,5, o Q 200 litros por habitante por dia e a população de 20 mil, dividido por 86.400. Quanto que dá essa conta aí? 83,3. R$ 83,3 litros por segundo. Tá bom? Então, esse aqui é o cálculo do Q3. Então, agora, eu vou fazer o cálculo da vazão específica por área. Então, esse cálculo dessa vazão aí, Q minúsculo A, a vazão específica eu chamo de Q minúsculo, tá? Aí, no sistema de abastecimento específica. Eu vou ter, então, o Q3 dividido pela área, que é, no caso, 83,3 dividido por 200. Aí dá quanto essa conta? 0,4165. Isso. E aí a unidade fica como? Qual que seria a unidade aqui? Litros por hectare por segundo. Litros vezes Litros. Isso, litro por hectare por segundo por hectare, né? Fica isso aí, tá bom? E agora, cálculo da vazão específica por extensão, né? Ou linear em marcha, né? Em marcha. Então, aqui é comum a gente chamar essa vazão aqui de QM, que é vazão em marcha, Q minúsculo, tá? Para não confundir com o Q3 lá.
E aí, então, agora eu vou ter 83, a fórmula é, no caso, Q3 dividido por L, né, que é a extensão total da tubulação. Eu tenho 8,83,3 dividido por a vazão, no caso, quer dizer, a extensão total da tubulação é quanto aí? 40 mil, né? 40 mil. E aí? Quanto dá isso aqui? Dois vírgula zero oito vezes 10 a menos 3. 0,8 vezes 10 a menos 3. Qual que é a unidade? Litros por segundo vezes metro. Exatamente. Vou botar aqui. E aí? É isso aí. Vocês têm alguma dúvida quanto a essa parte inicial? Não, isso aí tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo também. Tá, e você, Valquírio? Você chegou agora, mas pelo menos deu para entender aqui a lógica do sistema? Agora eu vou fazer só o seguinte aí. Eu posso passar para frente, gente? Pode. Sim. Tá. Isso aqui me confundiu bastante quando eu fui fazer o meu primeiro projeto de, de sistema de abastecimento de água, tá bom? Eu só vou fazer um adendo aqui dentro dessa questão aqui mesmo. E vai ser um exemplo extra, tá? Vou colocar aqui um exemplo extra, em que inclusive na lista de exercícios que eu mandei para vocês aí, que ela vale presença, tem essa questão e para vocês não ficarem com dúvida, eu vou resolver algo similar. Aqui você vai considerar os valores do exemplo no entanto, o IP, vocês sabem quem é IP? De 24%. Não, de Índice de 4% é perda. muita coisa. Muito bem. 10%. De perda. E aí? Porque aqui, esse índice de perda, esse extra que eu estou fazendo aqui, na verdade, é assim, nos livros didáticos, cara, eles colocam essa coisa bonitinha, ideal, igual eu coloquei para vocês. Mas na prática, muitas vezes, principalmente quando vocês forem. Imagine que você. Deixa eu voltar nesse exemplo aqui de cima. Imagine que isso aqui é uma cidade toda bonitinha. Aí, beleza. Começou a surgir um loteamento da cidade aqui, um loteamento aqui para cima. Tá bom? E aí, esse sistema aqui já está operando, já tem, sei lá, 20 anos. E aqui surge, então, aqui, complicar mais essa rede aqui ainda, né? Surge aqui um novo loteamento em que você precisa estender essa rede. Aqui. Você precisa estender essa rede aqui. E aí,
você já sabe, porque toda companhia de saneamento tem noção aqui, precisa mandar essas informações para o SNIS, e aí essa parte aqui tem uma perda de 10%. Suponhamos que essa cidade aqui é uma cidade exemplar, só tem uma perda de 10%. Né? Então, eu vou ter que expandir essa rede para lá que surgiu um novo loteamento na cidade. E aí, na hora que você for fazer o cálculo, você precisa considerar essas perdas, tá? Então, nesse caso aqui, primeiro, vocês entenderam o problema que eu tô querendo tentar resolver com vocês? Vocês entenderam a parte lógica do problema? Entendi. Entendi. Então, beleza. Olha só agora o que eu vou fazer aqui, ó. Eu preciso então calcular a vazão. Então, eu não completei aqui, né? Então, calcule. Eu vou colocar o Q3. Considerando as perdas. Então, a fórmula vai mudar um pouquinho, viu, gente? Eu tenho que considerar isso como perda. E aí a lógica é a mesma coisa quando a gente calculou o Q1, que você tem lá como chama? O coeficiente da eta. Você tem que acrescentar essa perda. Então a fórmula ficaria isso aqui, ó. K1 vezes K2 vezes a população vezes Q. Aqui seria vezes 1 mais o índice de perda. É claro que esse índice de perda aqui, viu, ele é em decimal. Em decimal. 86.400 aqui embaixo. E aí, faz o cálculo e me dá a resposta. Quanto que dá isso aí? Noventa e um vírgula 66. Não. 94, não. É soma, viu? A não ser que eu calculei errado aqui. Deixa eu calcular de novo. Se eu der a mesma coisa, Olga? Tô fazendo ainda, Ismael. Tá. Aguardo. Que a Olga disser tá certo, viu, Otávio? Ixi, agora Ó, a ferrou, hein? responsabilidade, hein, Olga. Noventa e um ponto 66. E então eu tô errado, então? Ganhei!
até fazer de novo para conferir. Deu 91? Isso. Tá certo. 91.66. Isso mesmo. Eu fiz de novo, eu errei aqui. Que vergonha pra mim. Deu pra entender, gente? Então aqui, isso aqui é muito comum nos projetos da Cezanne, tá? Isso aqui que eu acabei de fazer, se algum dia vocês tiverem a oportunidade de pegar, espero que pegue, vocês verem como que é legal fazer isso aqui, eles vão te dar o índice de perda lá, eles vão te dar os valores. Tem um exercíciozinho aí nessa lista que eu acabei de mandar, que é basicamente o que é na prática. E aí eles vão te pedir, eles vão te mandar o índice de perda. E aí, esse índice de perda, você tem que considerar ele na hora que vai fazer o cálculo, tá bom? Então isso na verdade, é um a mais aí, um extra da aula, tá? Porque isso aí não tá previsto nos slides aí, não sei se vocês deram uma olhada. Então, isso aí é um extra aí que é prática, coisa prática. Sim. Ok? Agora, eu vou só, de teoria, eu só preciso passar mais duas coisinhas que aí a gente vai para a lista. Vou deixar a meia hora que falta pela lista. A única coisa que eu quero aqui, que vocês precisam saber, eu vou até anotar aqui, ó, pressão na rede. Tanto é que quando a gente faz o dimensionamento de uma rede, a gente dimensiona ela e aí, se a pressão não der o que está escrito aqui nesse slide, a gente tem duas possibilidades. A primeira, então, por exemplo, suponhamos que a pressão mínima, está dizendo aqui, ela tem que ser no mínimo de 10 metros de coluna d'água. Tá? Esse valor é para que lá no final da rede, lá naqueles pontos mais distantes da rede, você possa ter uma residência de 3, unifamiliar, é claro, né? Que tenha um andarzinho lá em que a pressão na rede naquele ponto é capaz de levar água lá no reservatório do cara. Tá bom? É claro, se o cara fizer um prédio de 50 andares no final da rede, ele se vira e tem que colocar uma bomba. Tá bom? Porque no caso a concessionária só é obrigada a colocar no final da rede lá 10 metros de coluna d'água. Depois você construir um prédio de 50 andares lá no final da rede, aí o problema é seu. Aí você vai ter que arrumar algum artifício para pegar e jogar água para o seu reservatório lá em cima. Que aí é uma bomba, no caso, né? Então, por exemplo, se lá chegar a 8 no final da rede, você tem a possibilidade, chegar a 2 lá, né? Não pode. 2, a pressão de 2 não pode. E aí o que você pode fazer nessa situação? Número 1, levantar o nível do reservatório lá, né? Ou colocar um booster. Para quem conhece o loteamento aí do Martinzinho, naquela rua acima da Rua dos Evangélicos tem um booster. Depois eu vou até mandar para vocês as fotos desse booster. Pô, eu acho que eu já até mandei as fotos desse booster que fica lá naquela rua acima da Rua dos Evangélicos ali. Tá bom? Você pode fazer isso, é uma situação. E a pressão máxima permitida na rede é de 50 metros de coluna d'água. Não é permitido mais, porque
uma pressão muito alta, você pode, como as tubulações elas são de 6 em 6 metros e elas são, né, estanques uma na outra, com uma pressão muito grande, você pode fazer com que essas conexões entre uma tubulação e outra se rompa. Você pode aumentar a perda, enfim, você tem um aumento de perda de cargas, então você tem uma série de desvantagens. Então a NBR disse que a pressão está em torno disso aí. Eu só vou fazer uma anotação aqui, que não está especificado, mas basicamente aquelas pressões se chama pressão estática mínima Vocês sabem o que é pressão estática? Dá para vocês, de o que a gente estudou até agora no saneamento, dá para vocês pescarem o que é pressão estática? A estática, ela é máxima. Pode ficar à vontade, Olga. Uma pressão que tem que estar constante na rede? Não necessariamente, não necessariamente. Estático, a coisa que está estática. Estática quer dizer que está parado, tá? Aqui, estático, pressão estática quer dizer que está parado. Ou seja, que você considera que ninguém usa água. Se ninguém usa água na rede, porque sempre a gente dimensiona isso, sempre a gente menciona a rede com os piores cenários. O que seriam os piores cenários? Todo mundo ao mesmo tempo está usando água, ou todo mundo ao mesmo, ou seja, ou ninguém está usando água, tá bom? Então, a pressão estática considera que ninguém usa água da rede. Logo, se ninguém usa água na rede, a pressão vai lá em cima. Logo, a NBR limita essa pressão de 50 MCA. Tá bom? E a gente tem a pressão dinâmica. Mínima. E aí, a pressão dinâmica, ela significa o contrário. Se a estática é que todo mundo está usando água ao mesmo tempo, a dinâmica, quer dizer, ninguém está usando água lá na rede, a dinâmico é uma coisa que se movimenta. Logo, que considera que todo mundo está consumindo água ao mesmo tempo, que também é um absurdo. Logo, a pressão nesse ponto tem que ser a mínima, né? Tem que ser de 10 MCA para garantir que a água chegue lá no final do trecho mais distante. Tranquilo aqui, até aqui? Tranquilo até aqui? Sim. Então, basicamente, o que vocês precisam de dimensionar aí rede são essas informações que tá bom? Sim, principalmente essa parte aqui. É claro que você não consegue controlar num projeto, principalmente na nossa região aí que é só morro, essas pressões não, tá? Então, exemplo, eu já fiz um projeto em que a pressão máxima foi de 70. Foi de 70 para conseguir que a pressão mínima fosse de 15. Se eu diminuísse lá, no caso, o diâmetro da tubulação para poder
diminuir essa pressão de 15 para chegar a 10, ou seja, diminuir um pouco essa pressão de 70 para 50, lá no trecho mais distante ia chegar a 5. Então, o que acontece? Não ia rolar, não. Meu projeto ia ser reprovado. Logo, o que nós fizemos? Nós mantemos a pressão de 70 num ponto da rede para conseguir ser 15. Então, nós vamos fazer esse exemplo que eu estou falando aí no EPANET na semana que vem. Tá? Muitas vezes a situação ideal aqui, né, de didático, igual a gente está fazendo aqui, em campo não vai acontecer muito, e eu quero passar essa experiência para vocês, tá bom? Saiu de 10 MCA, você já está ok, mas se passar de 50, e aí você pode fazer um esquema de que se a pressão em um ponto ela é muito alta, o sistema desliga, ou você coloca uma válvula de redução de pressão. Qualquer coisa vocês digitam aí na internet, válvulas redutoras de pressão. Você coloca ela, limita, e naquele trecho ali só vai passar a pressão que você limitou, então de 50 MCA. Tá bom? Então essas são essas possibilidades. Vocês entenderam até aqui? Tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Tá bom. Tá tranquilo por enquanto. Tá bom. E aí, só para encerrar mesmo, eu vou falar só os tipos de rede que a gente tem, tá? Aqui. Nós temos basicamente 3 tipos de rede. A gente tem a ramificada, a malhada e a mista. A malhada, ela é preferenciável em relação às outras duas, ok? E depois eu explico por que você tem uma situação em campo, que você precisa definir o traçado da rede, ou seja, como que vai ser sua rede, né? Se você tiver que escolher entre os 3, sempre escolha a malhada. E eu já explico por quê. A ramificada, você só vai colocar esse tipo de rede se o seu loteamento não der. Né? Não der. Não, eu não consigo fazer uma rede de malha aqui. Então você vai optar pela ramificada. Tá bom? O melhor exemplo de rede ramificada foi a que eu desenhei aqui. Ó. Ramificada é isso aqui, minha gente. Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom. É isso aqui, ó. Você tem uma tubulação central e dela ramifica outras canalizações. Ok? Então, esse aqui é um esquema de rede ramificada. Qual é a grande vantagem dessa rede? É que ela é fácil de dimensionar. Ela é muito tranquila de ser dimensionada. Você dimensiona isso na mão de forma relativamente fácil, tá? Que dimensionar isso aqui na mão não é fácil, mas a partir do momento que você pegou o jeitão, fica tranquilo. O grande problema dela é isso aqui, ó. Eu gostaria que vocês me respondessem, abrissem o microfone aí e me respondessem. Imagina que nesse ponto aqui, onde eu estou desenhando uma linha vermelha de espessura, que eu vou tentar aumentar aqui. Não vou conseguir aumentar porque meu computador está dando meio que uma falha aqui, tá? Mas imagina, vocês estão vendo esse traço vermelho aqui que eu acabei de fazer? Sim. Então, imagina que houve uma interrupção. Consegui fazer um X aqui.
Imagina que eu consegui fazer um X meio vagabundo aqui. Mas imagina que tem uma interrupção nesse ponto da rede, tá bom? O que vocês acham que vai acontecer a jusante desse trecho que foi rompido? Ficar sem água. Exatamente. Então, uma desvantagem aí da rede ramificada, tá bom? É que ela pode, se você precisar de fazer uma manutenção na rede ou romper aqui, o pessoal, a montante desse rompimento, desculpa, a jusante desse rompimento fica sem água, tá bom? E no caso, então essa aqui, ó, que vocês estão vendo na tela, é um exemplo de rede ramificada. Você tem um conduto principal e dali você tem as ramificações. E cada vez que ela se ramifica, vocês estão vendo que tem uns pontinhos pretos onde eu estou passando o mouse no final e na ramificação são chamados de nós. É o que eu expliquei para vocês ainda há pouco. Então, é outro tipo de rede malhada, que é em grelha e rabo de peixe, tá bom? E aqui, a gente tem as redes malhadas. A rede malhada, ela acaba você tendo um conduto principal, mas vocês podem perceber que as linhas, elas se ligam entre si. Então, você pode perceber aqui, ó, que daqui o trecho vem para cá. Deixa eu desenhar aqui para ficar. Esse desenho tá bem tenso. Deixa eu só mais ou menos desenhar aqui para vocês. Ó, você tem aqui o reservatório. E daí ó, daí você tem as linhas aqui. Deixa eu só formatar isso aqui rapidinho. Sem preenchimento. Enfim, deixa eu fazer isso aqui na mão livre mesmo. Então aqui, ó. Imagina que o que acontece? Aqui eu tenho dois, que a gente chama dois anéis aqui, ó. Então a água passa por aqui, aqui tem um nó, ela desce e vai para lá, divide para cá, tá bom? E aqui ela pode ir para baixo, vai reto. Então imagina que nesse caso aqui, essa aqui é a minha rede ramificada. Imagina que eu vou ter uma interrupção nesse ponto aqui, ó. O que vocês acham que vai acontecer a jusante desse trecho? Então, ó, a água veio aqui, ó, veio para cá. Quando chega nesse nó, ela desce e vai reto. Chegou aqui, ela pode descer e ir reto. Chegou aqui, desce reto. Ela pode vir para cá e subir. Daqui, vir para cá. Enfim. Nesse trecho aqui onde eu desenhei esse xizinho, o que acontece se eu tiver uma interrupção, seja por manutenção ou seja por rompimento de uma tubulação nesse ponto? O que aconteceria com a rede jusante dessa interrupção? Tem a possibilidade de passar pelo outro caminho. Ótimo, exatamente. Nesse tempo, né, de manutenção. Exatamente. Então essa aqui, abaixo, tem-se uma rede em malha. Então, por isso que você dá preferência do traçado da rede ser dessa forma. Porque se for ramificada, acontece aquele problema que a gente citou anteriormente.
Tá? Aqui eu tenho a possibilidade de abastecer o pessoal de jusante por outros caminhos. Então, por isso que recomenda-se a malha em relação à ramificada. Você só dimensiona ramificada se de fato o traçado das ruas, né, do loteamento ou da cidade não permitir que você faça isso aqui. Tá bom? Deu para entender? Sim. Beleza, mas Sim, qual é a deu. desvantagem? Mas qual é a desvantagem? A desvantagem é que você dimensionar isso aqui na mão é extremamente complexo. Por isso que se eu for chegar a dimensionar isso aqui na mão com vocês, eu só vou dimensionar na mão a ramificada, porque essa aqui a gente vai direto no EPANET, no software. Tá bom? Então, gente, de teoria, para vocês fazerem essa lista aí, seria basicamente isso. Tá bom? O que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, as questõezinhas aqui, ó, estão tranquilas. Algumas eu vou deixar vocês resolverem. Mas, por exemplo, ó, vamos resolver junto algumas aqui, que já vai adiantar. Eu vou resolver duas, uma com cálculo e uma não. Eu vou só, qualquer coisa só armar. Ó. Essa aqui, a 3, que é o do loteamento que eu falei para vocês. Ó. O engenheiro ambiental e sanitarista pretende dimensionar uma rede de abastecimento para o loteamento de 100 da projeto. E aí os parâmetros de projeto foram esses aqui, como é segurança, e disse que o loteamento é, é, é residencial. Você faz um lote uniresidencial. Se você fazer um prédio, fica para você abastecer o seu prédio, fica por sua conta. Eu falo abastecer em relação a bomba, né? O que eu falei para vocês, porque a companhia, nós que somos projetistas, a gente só tem a obrigação de colocar água a um ponto de no máximo 10 metros de coluna d'água no ponto mais distante da rede, tá? Fora isso aí, o morador do lote tem que se virar para colocar água num prédio de 50 andares, caso a água não chegue até um reservatório dele. Então, e aqui ele deu que o índice de perda é de 24%. Eu só vou armar aqui, tá, gente? Aí vocês façam as contas lá, mas já adianto para vocês. Então, o meu Q3, ele é aqui. Eu não vou colocar a fórmula não, tá? É 1,2, colocar logo os números. 1,5, que são os coeficientes. Aí a população, 150, que é o K. E a população, me diz aí, quanto que é a população? Ó, foi dado aqui que o número de habitantes por lote é para considerar 4, então 100 lotes. 400 habitantes. Isso. Aí, 1 mais 0,24, porque é a perda. Isso tudo dividido por 86.400. Tá bom? E aí, vocês façam aí depois a conta. Deu para entender?
Sim, Gemael. Beleza. Sim, sim. Deu 1,55. Tá. E aí, eu vou resolver mais duas aqui para vocês. Essa aqui, ó, número 6. Ó, tem-se as afirmações a seguir sobre a rede de abastecimento de água. A pressão mínima dinâmica é aquela que considera que todos os usuários da rede estão consumindo água ao mesmo tempo e que, portanto, no ponto mais distante da rede, a pressão mínima é de 10 MCA. O Verdadeiro. que vocês acham? Verdadeiro. A letra, quer dizer, a afirmação 2. A pressão máxima estática é aquela em que considera que nenhum usuário está consumindo água e que, portanto, a pressão máxima recomendada é de 10 MCA. Verdadeiro. Não, 50 MCA. 50 MCA. Eu coloquei 10, né? Aí, Eu falei você 10, mas falou coloquei 10. 50. Tá? Desculpa, foi erro 50 tá meu. certo. Verdadeiro também. Isso. O booster é um tipo de bombeamento em linha que tem a função de aumentar a pressão na rede. O que vocês acham? Verdadeiro também. Verdadeiro. O booster tem ele é uma bomba, né? O booster é uma bomba, mas só que é diferente igual a Olga usa, porque a Olga, por exemplo, está acostumada nos projetos que ela faz de irrigação de pegar a água num poço, tá bom? E jogar para um reservatório ou ir direto para a lavoura, né? Isso aí chama-se sistema de bombeamento. O booster ele é em linha, ou seja, ele teoricamente ele não pega a sucção dele não vai dentro de um poço, vai dentro de uma rede, tá bom? De uma tubulação. Então, Geralmente é só para a gente usa esse booster de maior para fazer a fertirrigação. isso, ótimo. E aí, o que que acontece? Ele só serve para gente aumentar a pressão. E para vocês aí na fertirrigação também, Olga, vocês têm esses mesmos objetivos de aumentar a pressão? Não, no caso, ela pega o fertilizante, né, que está numa caixa separada e injeta na rede. Mas é parecido com o uso, né? Sim, claro, Só tem uma claro. função diferente. Não, mas é isso mesmo, é porque se ele tivesse no poço, né, lá aí seria bomba. Ok? Então, essa aqui, todas as alternativas estão corretas. Para fechar, a 7 aqui, ó. O sistema de abastecimento de água, em especial a redistribuição, é dimensionada preferencialmente conduto forçado, conduto livre, escoamento não permanente e não uniforme, conduto livre não permanente ou apenas escoamento não uniforme. O que vocês acham? Conduto forçado. Isso. Só recapitulando a matéria até de ontem, né? Que foi conduto forçado. Então, conduto forçado é quando a pressão no interior da tubulação é maior do que a atmosférica. A pressão atmosférica. Logo, quando você fura a tubulação, a água sobe, né? Tem uma pressão maior, então ela jorra. Beleza? O conduto livre é o contrário. Ela tem uma pressão no interior dela igual à atmosfera, diferente da atmosférica, né? No caso, é igual à pressão atmosférica. É igual à pressão atmosférica. Logo, exemplos disso, um rio, tá bom? A drenagem urbana, a rede coletora de esgoto, são tudo conduto livre. Permanente não permanente e não uniforme, não é porque, assim, é complicado você falar disso, porque
nos nossos dimensionamentos, a gente considerou que o escoamento é permanente e uniforme. Porque se a gente considerasse do jeito que está na questão na letra C, é só Jesus que resolvia esse trem aí, tá? Porque é extremamente complexo. E conduto livre e não permanente não é, né? É o que eu já falei para vocês. Beleza? Então, gente, eu vou mandar para vocês aqui essas anotações de aula, beleza? E Beleza. oi. Você pode mandar essas questões no Word para a gente enviar já as respostas? Eu não mandei no Word, não? Você mandou Só em no PDF. Tá, eu mando tudo aqui no Word, então. Já vou Beleza. no link, no WhatsApp aqui e já mando. Então, gente, se vocês não tiverem mais uma dúvida, muito boa noite, muito obrigado pela atenção, muito obrigado também pela compreensão, né? E a gente vai tentar melhorar aí para as próximas transmissões. Eu vou conversar lá a questão dessa segunda de lista, enfim, tá bom? Tá bom. Obrigado, Janaína. Tá bom, Por Emanuel. nada. Obrigado pela compreensão, gente. Boa noite. Bom final de semana para vocês. Boa noite. Obrigado.